Sequência do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo chegaram-se a Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam e diziam: Este recebe os pecadores e come com eles. Então ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Qual é o homem entre vós que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai procurar a que se desgarrou até achá-la? E achando-a, não a põe sobre os seus ombros com alegria, e vindo para casa, chama seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Congratulai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Assim digo-vos que haverá mais júbilo no céu por um pecador que faça penitência do que por 99 justos que não necessitam de fazer penitência. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia, não varre a casa e não procura diligentemente até encontrá-la. Encontrando-a, não chama suas amigas e vizinhas, dizendo-lhes: Congratulai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Assim digo-vos que haverá júbilo no céu entre os anjos de Deus por um só pecador que faça penitência. Antes de começar, vamos fazer um proclama. Com o favor de Deus, da Santa Igreja, querem casar-se Aldo Leandro de Oliveira e Daniele Mota. Portanto, seja conhecido por todos que ele, solteiro, nascido em Santa Cecília, batizado na paróquia de Santa Cecília, diocese de Caçador, Santa Catarina, filho de Eldo de Oliveira e de Ângela Maria Moreira. Ela, solteira, nascida em Erval do Oeste, batizada na paróquia de São João Batista, mitra diocesana de Joaçaba, Santa Catarina, filha de Davi Mota e de Dirley Salete Campanhol Mota. Os que desejam contrair matrimônio são filhos legítimos dos pais supracitados. Por isso advertimos a todos e a cada um que, se alguém conhecer alguma consanguinidade ou afinidade ou parentesco espiritual, ou qualquer outro impedimento que haja entre eles, que impeça que ambos contraiam matrimônio, deve revelar o quanto antes ao sacerdote encarregado desta capela. Isto advertimos pela segunda vez. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, o Evangelho de hoje, Nosso Senhor nos fala do bom pastor que deixa 99 ovelhas e vai atrás daquela que se desgarrou. Pelo pecado original, o gênero humano se desgarrou. E Deus deixou os anjos no céu, os anjos fiéis que estavam no céu, e tomou a natureza humana e veio atrás de nós. E com grande labor, com grande dificuldade, com grande sofrimento, pois ele morreu, vai terminar o seu percurso na cruz, morrendo na cruz. Isso nos lembra assim, o que faz a igreja. A igreja não faz outra coisa, ou melhor, ela nunca se esqueceu do que faz a essência da nossa redenção. Redenção consiste em que Nosso Senhor deixa os anjos no céu, vem à terra e, no meio de indicíveis trabalhos e sofrimentos, opera a nossa salvação. E a igreja continua o mesmo movimento, a mesma intenção, mesmos trabalhos e mesmas mortes. Assim todos os apóstolos morreram mártires. E se São João não foi martirizado, não morreu de morte violenta, ele foi lançado no azeite fervente e aceitou a morte, mas Deus não quis que ele morresse naquele momento. Ele morreu de velhice, mas como Nosso Senhor, ele ofereceu sua vida para a conversão das almas. A igreja é, então, essencialmente missionária. E ela não para de realizar o que está descrito aqui no Evangelho de hoje. No século XIX, houve um grande número de missionários que deixaram também 99 ovelhas que não precisavam tanto deles, como eram as populações da Europa. E a maioria dos missionários, grande parte deles, a maioria, vem dos países que foram convertidos, que constituem a Europa.
Tem missionários americanos também, tem missionários brasileiros, mas onde tem maior número de santos missionários e mártires se encontram primeiro entre os apóstolos e entre os povos que estavam ali na Ásia Menor e depois a Europa. Então, no século XIX, um grande número que partiu com as missões estrangeiras, uma congregação toda destinada às missões. E quando a gente vai em Paris, a gente pode visitar o Museu das Missões Estrangeiras. E lá a gente vê, bem comovente, a gente vê o Tratado de Verdadeira Devoção, que estava no bolso de um mártir. O outro que copiou a consagração a Nossa Senhora numa folha, que essa folha foi conservada e está lá no museu, com a letra dele, recopiou. Outros a gente vê os instrumentos do martírio, às vezes é uma corrente com a qual ele foi amarrado, às vezes outros instrumentos que eles conseguiram resgatar e trazer para Paris. E muito impressionante. E na entrada tinha, não sei se ainda tem, um grande quadro no qual estão os missionários que vão partir, e como tem está dito, né, bem-aventurado os pés daqueles que evangelizam, que partem para evangelizar, evangelizam a paz. Então tinha essa cerimônia em Paris, e diante do altar, eles ficavam assim, no dia da partida, né, um dia antes, não sei exatamente, mas no momento eles já estavam então partindo, e os amigos, os parentes que quisessem, tinha uma cerimônia, eles vinham, estavam assim em cima dos degraus, e os outros vinham, ajoelhavam e beijavam os pés dos missionários. Porque, na verdade, eles eram vítimas destinadas ao matadouro. Muitas vezes eles estavam se preparando para partir, e estava chegando um navio que vinha da Ásia, trazendo os restos mortais de um colega que eles tinham conhecido e que tinha partido um ano antes, ou 2 anos antes, ou que eles, no seminário a gente fica uns 5, 6 anos, então a gente conheceu que eles foram os primeiros, mais antigos. Entre esses antigos, muitos partiam e morriam, e vinham, os navios estavam trazendo os restos mortais, as lembranças deles. E os daqui não se desanimavam por isso, muito pelo contrário, queriam partir também e partiam em seguida. Queria lhes dar só uma pequenas informações sobre um desses mártires. Esse mártir é São Pedro Clavel. Pedro Clavel, ele acrescentou ao seu nome o nome de Luís. Ele tinha grande devoção a São Luís Gonzaga. E depois ao de Nossa Senhora. Então ficou Pedro Clavel Maria. Então também, certamente, ele se consagrou a Nossa Senhora. É interessante ver que nas missões estrangeiras, eu acho que quase todos, então uma grande parte, havia lido o Tratado de Verdadeira Devoção e havia feito a consagração a Nossa Senhora segundo o método de São Luís Guilherme de Montfort. E esse Pedro Clavel, ele vai pedir para ser enviado como missionário. O bispo vai dizer que não, porque havia no momento um pouco de necessidade de padres na França, só pouco tempo depois da Revolução Francesa, uns 20 anos depois, mais ou menos, e havia necessidade ainda de padres para restaurar, recristianizar a França, mas mesmo assim ele vai conhecer o padre Colin, que é o fundador dos Maristas, e essa congregação dedicada a Nossa Senhora, dá o nome Marista, de Maria. Ele vai então se associar aos Maristas, vai entrar nos Maristas, quando Roma vai pedir à Diocese de Lyon, na França, uma ajuda de missionários para a Oceania. Oceania, então, ali no Oceano Pacífico, e então ele vai ser enviado, Pedro Luís Maria Chanel. A viagem muito laboriosa, muito difícil, vai demorar 1 ano, e com as viagens de navios são perigosas, então
num momento de tempestade, um dos tripulantes vai cair dentro d'água, vai morrer, vai ser levado pelas águas, então ele sobe para dar absolvição sob condição para esse que estava morrendo, né? Não puderam salvá-lo, foi com as águas e morreu. Um padre que estava com ele vai morrer durante a viagem também, e viagem cheia de perigos, cheia de dificuldades, 1 ano de viagem. Você consegue imaginar o que é isso? 1 ano de viagem. Para ir atualmente do Rio de Janeiro para Paris, são 10 horas, 10, 11 horas. Lá era 1 ano. Os navios, antigamente, para ir da França para o Brasil, era uma semana, mais ou menos, 10, 12 dias. Ali não era 1 ano, 12 meses. Então, ele acaba chegando lá, foi designado para uma ilha chamada Futuna, ainda tem esse nome um pouco, né, próprio desses indígenas da região, e lá uma ilha não muito grande, dividida por uma cadeia de montanhas não muito altas certamente, metade era uma tribo, outra metade era outra, estavam frequentemente em guerra, e ele então não tinha muita gente. Para aí se ver que está dito aqui, eram 1000 pessoas, mais ou menos, no total na ilha, né? Não é muito, né? Enfim, mas aí o missionário, ele quer salvar a ovelha perdida. Ele não está tanto olhando se vai ser muita gente ou pouca gente, ele está olhando que é uma alma que está perdida. Então ele começa a pregar, não sei se foi o primeiro a descer ali, mas ele que vai ser o grande apóstolo dessa ilha. No início o rei recebe ele muito bem na casa dele, então, mas com o tempo, quando talvez instigado pelo feiticeiro, o rei vai mudar de ideia. O rei vai começar a hostilizar São Pedro Luís Maria Chanel, e ele vai começar a encontrar grande dificuldade. Ele estava lá com um irmão, então eles fazem uma espécie de cabana para poder se proteger da chuva e guardar o necessário. Ele vai rezar uma missa, a primeira missa que ele vai rezar vai ser assim bem discreta, porque os nativos não estão ainda convertidos, né? Vai ser no dia da Imaculada Conceição, a primeira missa que ele vai rezar. E depois ele vai, na missa de Natal, ele vai convidar o rei, mas as coisas não andam tão bem assim. O rei começa a ficar com inveja dele, talvez. Alguns rapazes começam a se aproximar, pedem um batismo, mas o rei vai ficar muito hostil, e mais ainda o feiticeiro, que era da família do rei. Então eles vão começar a tirar as bananas, e plantar algumas coisas para poder comer. Os outros iam lá e tiravam as bananas, faziam eles passar fome, cortaram as bananeiras também, vão fazendo várias hostilidades progressivas assim. E um oficial francês disse para ele: melhor você ir embora daqui, o navio está ali, só subir no navio, porque todo mundo está vendo que isso vai terminar mal. Ele falou: não, meu dever é estar aqui. Então, os missionários que deixam um país assim bem tranquilo, em comparação com essas ilhas, um país onde eles têm, nem sempre, né, mas no qual há uma segurança que não se tem nos países de missão, deixa tudo, né? Deixa pai, mãe, a língua, né? Os costumes desses países civilizados, e vai para esse lugar. Então ele diz: não, meu lugar é aqui. E aí a situação continua tensa, vai aumentando de tensão, e um dia veio um grupinho lá, e um deles pede um remédio para ele vai buscar o remédio. Enquanto ele vai buscar o remédio, eles aproveitam para começar a hostilizá-lo, então batem nele, quebram o braço dele, e o feiticeiro pega um ferro e arrebenta com a cabeça dele. Então ele vai morrer, mas coisa bem impressionante, todos vão se converter na ilha, inclusive o rei e o seu assassino. Então o feiticeiro vai se converter,
E coisa curiosa, coisa interessante, eu estava lá em Cascavel, tinha uns atlas, assim, desses muito bem feitos, né, do ponto de vista das fotos, né, realmente, acho que era feito nos Estados Unidos, e aí tem lá, né, cada país tem a porcentagem de cada religião, tal. Aí fui olhar lá, Futuna, Ilha de Futuna, 100% católica. E escutando uma coisinha para preparar o sermão, lá né, na internet, lá está dito que é totalmente católica. Então, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. E essa ilha, né, foi, né, evangelizada por esse santo. Ainda hoje, bom, deve ser o progressismo lá, mas mesmo assim, mesmo sendo progressista, tem que lembrar que o sacramento, o batismo, ele nos marcou. E muitas almas que estão no progressismo não são progressistas. Eles estão no progressismo, mas ele não, por eles mesmos, eles não estariam aqui, por exemplo, mas eles estão lá porque a pressão, a autoridade de Roma é tão grande, né, no programa católico, que eles ficam perdidos, e não tem ninguém para dizer a eles que essas doutrinas modernistas já foram condenadas pela igreja. Eles ficam pensando que, não sei, ficam perdidos, desnorteados. Por isso a gente deve também partir em outros lugares. É o que faz Dom André, é o que faz o Padre David, é o que fazem, o mosteiro sempre fez de certa maneira, de ir também em outros lugares para ajudar essas almas que não têm nada, né? Almas que estão perdidas e que necessitam que alguém lhes estenda a mão. Há duas maneiras de estender a mão. Uma é ir lá, e é necessário, é indispensável. Você não pode batizar alguém à distância, né? Você tem que ir lá. Você não pode crismar à distância, você tem que ir lá. Mas existe uma outra maneira também de influenciar e de ajudar as almas, de uma maneira, bom, tem o escrito, né? Hoje em dia tem os áudios, mas tem de uma maneira ainda superior, que é essa que se assemelha, né? Embora de muito longe, se assemelha ao sangue dos mártires, que é o sacrifício. A vida monástica não é só uma vida de contemplação filosófica, assim, interessante, ela é uma vida de sacrifício. E o monge é aquele que aceita, abraça, né, uma vida difícil de sacrifício. E dessa maneira, ele pode ajudar almas a se converterem, almas que nunca vai ver, que nunca vai conhecer, e que nunca vão conhecê-lo também não. Por isso que Santa Teresinha foi escolhida como padroeira das missões. Nunca atravessou a rua que está na frente do seu Carmelo, bom, pelo que eu mais ou menos pude apurar. Né? Porque o médico ia lá no Carmelo e não tinha nenhuma razão de sair do Carmelo. Então, sem sair do Carmelo, sem nunca ter ido na ilha de Futuna, nem qualquer outra, ela se tornou a padroeira das missões. Então, nós podemos ajudar as almas a se converterem com a nossa vida de sacrifício, de oração, e que a oração é de um grande proveito para as almas. Então, pensamos a Nossa Senhora, ela que também podia ter ficado, não sei, prolongado o tempo de um certo, não sei bem como se passou, mas digamos, de menos tribulação, e ela, nas bodas de Caná, ela, por assim dizer, vai como antecipar o momento do começo da vida pública que ia levar Nosso Senhor à morte. Pois Nosso Senhor diz, né, que temos nós com isto, mulher, quando ela fala, eles não têm mais vinho. E ela vai insistir, de certa maneira, pois ele vai dizer aos empregados, né, fazei tudo o que ele vos disser. E Nosso Senhor vai, então, fazer o seu primeiro milagre, e que vai ser, então, o início da sua vida pública. Então, isso mostra que nós temos sempre que pensar naqueles que não têm o que nós temos. E dentro das nossas possibilidades, ajudar de uma maneira ou de outra as missões.
ou dando os filhos para as missões, ou seja, aplicando as missões pelo postulado da oração, ou seja como for, quando tem missões, ajudar também. O Curadácio reunia fazia tudo o que ele podia para pagar as missões, às vezes paroquiais, na volta de Ars, as missões pregadas pelos padres, né? Padres capuchinhos são muito especializados em pregar missões. Nós mesmo pregamos missão aqui, junto com o padre Fernando Areias Rifan. Hoje em dia ele não pregaria com a gente, mas foi uma missão que nós andamos por aqui e teve um que era praticamente um macumbeiro, não sei, talvez não fosse macumbeiro, mas assim, bem impregnado dessa ignorância religiosa que caracteriza tanta gente hoje em dia. E lá havia várias estátuas esquisitas, né? E coisas um pouco de macumba, né? Misturado com santos, com tudo isso. E aí, por instigação do irmão Plácido, o padre Rifan estava meio receoso. Não, joga no chão, quebra. O homem tinha ido esquentar um café, não sei, jogou no chão, coisa quebrar, e se animou, coisa quebrar tudo que o homem tinha. O homem ficou assim, não ousou enfrentar os dois, e acho que depois ele se mudou. Então, é assim que se passa nas missões. Ao mesmo tempo que tem que convencer, né, com palavras amigas, né, às vezes tem que também cortar, como São Bento fez, mandou destruir a estátua de Apolo, que ficava perto do Monte Cassino, e assim fez também São Bonifácio, que cortou um carvalho sagrado dos pagãos, e por isso foi martirizado também, morreu. Então, é um combate, né? Esse combate a gente deve realizá-lo de 1000 maneiras, né? Às vezes dentro da própria família, às vezes em torno de nós, sempre ter essa preocupação. Nós temos o que eles não têm. Nós devemos, às vezes, sair do nosso repouso, por assim dizer, para nos ocupar da alma daqueles que não têm nada, as ovelhas desgarradas e perdidas. Então, que Nossa Senhora nos ajude e, trabalhando na salvação dos outros, encontraremos também a nossa própria salvação pela intercessão da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.